Olá, tudo bem? Glória a Deus. Queridos, nós estamos de volta aqui para mais um programa, Mensagem de Fé. Eu quero cumprimentá-lo com a doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Eu sei que está ligadinho aqui pelas ondas da rádio 106.9 MHz e também pelo nosso canal do YouTube e pelas redes sociais e Facebook. Que você seja muito bem-vindo a mais esta programação poderosa da parte de Deus. Eu quero, no dia de hoje, poder ministrar ao seu coração as verdades espirituais do Senhor para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Então, eu quero convidar você para ficar ligadinho. Nós vamos ficar aqui durante 1 hora falando a respeito das coisas do céu, das bem-aventuranças do Senhor, né? E hoje nós vamos falar sobre ter consciência do perdão ou ter consciência do pecado. Eu espero que, quando chegarmos ao final desse programa, você possa estar possuído pela consciência do perdão do Senhor na sua vida. Amém? Então quero convidar você para fechar seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Neste momento eu quero entregar no teu altar a minha vida e a vida de cada um dos amados que estão me ouvindo. Meu Deus, que o Senhor venha operar sobre nós, teu poder, a tua graça, trazendo, Senhor, libertação, trazendo transformação, restauração em todas as áreas da nossa vida que nós precisamos. Coloque, Senhor, as tuas mãos, tira, Senhor, tudo aquilo que não convém de ti das nossas vidas, e possamos, Senhor, verdadeiramente nos inspirarmos no Senhor e sermos a voz do Senhor que proclama essas verdades para todas as vidas. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, libera a sua provisão, libera, Senhor, as revelações que nós precisamos para que possamos enxergar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu oro neste momento, desde já, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está me ouvindo e ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube que chama Claudemir Ribeiro. Entra lá, nós temos muitas mensagens lá poderosas da parte de Deus. E gostaria que você se inscrevesse nesse canal. E ao fazer sua inscrição, acione o sino e você vai escolher uma mensagem ali para você ouvir diariamente. Temos muitas mensagens mesmo, e uma melhor que a outra. Eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo Senhor. Essas mensagens que nós pregamos aqui na Rádio Adorai também, nós subimos para o nosso canal. Essa mensagem de hoje, ela está na playlist Os Paradigmas do Favor de Deus. É a 29ª mensagem que nós trazemos sobre esse tema dos paradigmas do favor de Deus. E hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre a consciência de pecado ou a consciência do perdão. Qual das duas você tem e que você quer continuar nutrindo na sua vida? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 ao 30, a palavra do Senhor diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de haver entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe, igreja, eu quero trazer no dia de hoje uma revelação dessa palavra ao coração de muitos que ainda não aprenderam a respeito dela e vivem debaixo de um espírito de condenação. Infelizmente, muitas pessoas no nosso meio
acreditam que tomar a ceia indignamente é participar da ceia do Senhor, tendo pecado em sua vida. Muitas pessoas acham isso. E por conta disso, muitos temem ficarem doentes e até morrer. E tem muitos pastores mesmo que exortam seus membros a ter cuidado na hora de participar da ceia do Senhor e perguntam: será que vocês são dignos de tomar a ceia do Senhor hoje? E eu quero dizer para vocês, queridos, que isso, esta na verdade é uma situação problemática no meio de igrejas onde a sua liderança assim o faz. Os irmãos, eles acabam ficando numa sinuca de bico, onde qualquer resposta que derem será uma resposta ruim diante de Deus. Se nós começarmos a avaliar a nossa vida, inclusive eu agora, nós vamos concluir que nós não somos dignos de tomar a ceia. E se nós acharmos que nós somos dignos de tomar a ceia, nós vamos estar confiando em nossa própria justiça. E isso nos torna, quando nós confiamos na justiça própria, nos torna reprovados diante de Deus. Mas se depois de avaliarem, concluírem que são indignos, pois têm pecado, e por causa disso decidirem não participar da ceia, essas pessoas vão estar negando a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. Uma situação ruim causada na vida das pessoas por conta de um ensinamento errado. Mas pastor, você está falando que o ensinamento que a minha igreja tem dado a respeito da gente se examinar e não tomar, porque tomar a ceia, não participar da ceia, senão nós vamos ser culpados do corpo do sangue, é errado. Eu participo da igreja desde pequeno e já vi muitos ensinos assim. Inclusive fui ensinado assim, que quando você fez o exame de si próprio, vê que você está cheio de pecado, você não tem que participar da ceia. O que significa, então, pastor, participar da ceia do Senhor indignamente? Sabe, queridos, participar indignamente não se refere a você não ser digno de participar da ceia por causa dos seus pecados. Não é isso não. Ninguém é digno de tomar a ceia. O Senhor morreu por pessoas indignas. Não sei se você já parou para pensar. Jesus não morreu por pessoas que eram dignas. Ele morreu pelos indignos. E o apóstolo Paulo, ele até diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E o que significa essa palavra indignamente? A palavra indignamente, queridos, ela é um advérbio que nesse caso se refere à forma como nós participamos da ceia do Senhor. Se fosse a palavra indigno, então se referia a você. Mas não é esse o caso desse texto que nós lemos para a abertura do nosso programa e para falar a respeito dessa questão da consciência do pecado ou consciência do perdão. Esse advérbio aqui é uma qualidade da ação e indigno é uma qualidade da pessoa. Esta é a diferença entre o advérbio e o adjetivo. A palavra usada por Paulo é um advérbio, ou seja, ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado com a forma com a qual nós participamos da ceia. No versículo 21, o apóstolo Paulo ele diz que alguns tomam antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também existem pessoas que se embriagam. Então o problema daqueles homens lá de Coríntios era a falta de respeito e a irreverência com a mesa do Senhor. Esse era o problema. Participar indignamente, queridos,
é falhar em discernir que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Jesus. Muitos irmãos na igreja de Coríntios estavam comendo pão apenas porque estavam com fome, e outros bebiam o vinho até se embriagarem, até cair. O problema, queridos, o problema todo aqui era o desrespeito e a falta de compreensão do sentido da ceia do Senhor. Portanto, tomar de modo indigno, queridos, não tem a ver com você falhar em examinar-se a si mesmo e confessar seus pecados antes da ceia, de modo a ter certeza de ser digno de participar. Tem a ver com o modo como você participa da mesa do Senhor. Esse que é o indignamente. Eu creio que Paulo, aqui nesse texto, ele diz que muitos estão fracos e doentes, e outros já até morreram, simplesmente porque não puderam desfrutar da cura que há no corpo de Cristo. Se eles tivessem discernido o significado do pão, que é o corpo de Cristo, eles teriam entendido que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados, nós somos curados. Se tivessem entendido, queridos, eles teriam tido fé para receber a cura do Senhor na sua vida. O grande problema desse conceito errado aqui é que ele se estende a todas as áreas da nossa vida espiritual. Se pedimos a alguém que assuma ali a liderança de um grupo na igreja, do grupo de mocidade, grupo das irmãs, ou do evangelismo, ou dos trabalhos de oração da igreja, ou até mesmo, como é na nossa igreja, uma igreja em célula, se pedimos para alguém que lidere, o que esse irmão ele vai fazer em primeiro lugar? Ele vai examinar para ver se ele é digno, não é verdade? Se nós mandarmos orar com um enfermo, ele vai primeiro sondar a si mesmo e ver se é digno. Se pedirmos que ore para expulsar o demônio de alguém, ele vai parar para ver se é digno. Se ele concluir que ele é digno, estará confiando em sua justiça própria e não terá resultado nenhum. E se concluir que não é digno, não terá fé para fazer o que foi pedido. Somente, queridos, aqueles que creem que foram justificados pelo sangue de Jesus, esses aí sim, eles são úteis a Deus. Pessoas assim sabem que nada é pela sua justiça e tudo procede lá da força de Deus. O Deus que é residente em nós, pelo Espírito Santo, que habita em cada um de nós que aceitamos ao Senhor Jesus. Então, pastor, como que deve ser então a minha jornada aqui? Eu tenho que ter consciência de mim mesmo ou devo ter consciência de Cristo? Sabe, queridos, nós precisamos nos opor frontalmente, ali, bater de frente ao ensino que somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, queridos, nós nunca vamos mudar, porque nós não vamos enxergar nada de bom em nós. Isso é uma mentira maligna disseminada no mundo. E muitos caíram no engano de trazer a psicologia para dentro da igreja. E hoje nós vemos muitos pregadores de renomes que, ao invés de trazer palavras do alto, as palavras de revelação, os princípios de revelação da palavra, eles trabalham autoajuda, de pessoas olharem para si mesmo. E nós fazemos diferente, nós mandamos, nós pregamos a verdade do Evangelho e falamos para as pessoas olharem para Jesus. E quando olham para Jesus, elas contemplam Jesus e ali sim elas são mudadas, elas são transformadas. Então, esse ensino de que nós somos mudados quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que combater ele. Por quê? Porque é uma mentira do maligno, disseminada no mundo. E muitos dos crentes, dos servos do Senhor, caíram no engano
de trazer essa psicologia para o interior da igreja. O diabo ele quer desviar a nossa atenção com isso. Ele quer tirar a nossa atenção de Cristo e quer colocar essa atenção em nós mesmos. Nós pensamos que se nos olhamos para nós, analisarmos e nos conhecermos, poderemos ser mudados. Mas não é esta a verdade do Evangelho. Nós somos mudados apenas se nós olharmos para Cristo. Olhar para si mesmo, queridos, continuamente, é chamado de introspecção. Já ouviu essa palavra? Isso mesmo. Quem vive se olhando e analisando a si próprio, acredita que pode mudar a si mesmo. É assim. Mas a verdade é, queridos, que a introspecção, ela produz duas coisas nas nossas vidas. O que, pastor? Ela produz desânimo e condenação. Quanto mais você olha para você mesmo, menos fé você tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais você vai sentir condenação, mais você vai sentir angústia na sua vida. Nós só podemos, queridos, ter fé, uma fé poderosa, uma fé inabalável, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós olhamos para Cristo. Infelizmente, existem duas coisas mundanas que invadiram a vida da igreja hoje. E o que invadiu, pastor? A igreja hoje, essas duas coisas? Essas duas coisas foram a psicologia e a filosofia. Muitos crentes acreditam que a psicologia ela tem o poder de mudar o homem. De forma bem geral, queridos, nós podemos dizer que a psicologia ela ensina que você é o que é hoje porque existe algo que mesmo aconteceu no passado que ainda o prende. E se você pudesse se lembrar, então seria mudado. E a psicologia ela trabalha isso. Assim sendo, nós vamos fazer uma regressão, nós vamos fazer uma terapia, até nos lembrarmos de tudo e assim sermos transformados. Tudo isso, queridos, é apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, não teríamos os presídios cheios e os manicômios judiciários superlotados. Se a psicologia pudesse mudar o homem, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. Aí nós temos também a máxima filosófica, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? E essa máxima, ela não é bíblica. Jesus disse que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João capítulo 17, no versículo 3. Se podemos ser mudados, queridos, quando conhecemos a Cristo, nós só podemos ser mudados, na verdade, quando nós conhecemos a Cristo, no momento que conhecemos a Cristo. Então, olhar para si mesmo só vai produzir na sua vida a introspecção. E a introspecção produz depressão e desespero. Em alguns, ainda é pior, porque vem o sentimento de justiça própria em outras pessoas. Psicologia, sabe o que é? É o homem tentando mudar o homem. Mas a verdadeira mudança, querido, só acontece pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Essa palavra salvação aqui, queridos, no original ela significa sozo, né? Ela é uma palavra que vem do grego. E significa não apenas ser salvo do inferno, como é o que Jesus veio fazer. A principal coisa que Jesus veio fazer foi nos salvar sim do inferno. Mas essa palavra sozo também, ela nos mostra que nós somos transformados, restaurados. Então,
a introspecção, ela nos paralisa, pois estamos sempre nos olhando para ver se há algum pecado em nós, se estamos na carne ou se estamos no Espírito, se tudo está correto em nós, se oramos o suficiente, se estudamos o suficiente, se fizemos tudo o suficiente. É assim, porque muitos não conseguem então assumir uma posição de liderança dentro da igreja. Sabe por quê, querido ovelha? Porque estão o tempo inteiro se perguntando sobre si mesmo. Então, se eu ficar o tempo inteiro olhando para mim, eu não vou conseguir fazer nada. Agora mesmo, eu estava ali, numa situação que, se eu fosse olhar pela situação, eu não estava agora ministrando. Uma das coisas mais terríveis na vida do homem e da mulher de Deus é nós ficarmos conscientes de nós mesmos o tempo inteiro. Quem vive desta forma está sempre com a alma cansada. Ser crente assim, queridos, é extenuante. Mas Jesus disse que para herdar o reino é preciso ser como criança. Por que Jesus se referiu a herdar o reino precisa ser como criança? Porque, queridos, criança nunca se olha. Criança nunca está consciente de si. Por isso, ser criança é ser sempre livre. Ela não está se olhando e vasculhando a sua vida. Pastor, mas será que nós devemos ignorar quando algo está errado conosco? Claro que não, queridos. Só que eu quero que você não fique preocupado com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai falar conosco quando alguém precisar ser corrigido. É isso aí. O Espírito Santo, ele vai mover no meio da igreja. Sabia que na igreja, no meio da igreja, existe a ação do Espírito Santo? E dentro da ação do Espírito Santo, ele deixou 9 dons para ser operado no meio da igreja, para a edificação dos santos. Deus não vai deixar a igreja dele ser confundida, paralisada, por conta de algo que precisa haver conserto de direções, consertos de rumos. O padrão bíblico é assim, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, como está lá no Salmo 139, versos 23 e 24. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu vês se há em mim algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Mas olha só, a palavra diz assim, mas o que acontece com os irmãos? Alguns irmãos mudaram completamente este conceito bíblico. Veja como eles confessam o versículo. Ao invés de falar que o Senhor me sonda, ele diz assim, eu me sondo, eu me conheço, e vejo se há em mim algum caminho mau, e me guio pelo caminho eterno. E isso faz com que desvirtuam a palavra de Deus para o seu próprio sofrimento. Mas a palavra de Deus, querido ovelha, você que está me ouvindo agora, a palavra de Deus não diz para nós examinarmos a nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor? Sim, sem dúvida. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nós lemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todavia, queridos, para nós entendermos esse examine-se a si mesmo, nós precisamos olhar para o contexto desta palavra, para nós entendermos esse contexto. E aqui no contexto, queridos, os irmãos da igreja de Coríntios, eles tinham um problema. E qual era o problema, pastor? Eles ficavam bêbados no dia da ceia. Eles tomavam todas até cair, irmãos. Consegue imaginar algo assim no meio da igreja? Então, o apóstolo Paulo, ele lhes diz essas palavras nos versículos 26 e 27. Porque todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o significado, o que significa aqui? Então, essa expressão indignamente, pastor, eu já falei, é um advérbio de modo. É a maneira de como se faz algo. Não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela está agindo. Então, o apóstolo Paulo ele não disse que deveriam observar se eram dignos de participar da ceia. Ele disse que se você está fazendo de uma maneira errada, não faça. O que acontece com a gente, irmãos? Nós interpretamos mal esse versículo e transformamos o dia da ceia em uma reunião de introspecção. O que acontece com o pastor? O pastor pega o pão e o cálice e ele manda entregar um a um e diz: feche os seus olhos. E aí ele faz uma pergunta: será que você é digno de comer deste pão e beber deste cálice? Olha só, queridos. Qualquer pessoa minimamente honesta, ela vai reconhecer que ela não é digna de participar da mesa do Senhor diante de uma pergunta dessa. E quando eu era criança, desde criança, eu sempre participei de igreja. E o momento da ceia era um momento tão sério que era feito de portas fechadas. Só os membros da igreja e batizados nas águas que estivessem em comunhão no rol mesmo tinha que mostrar a carteirinha e tinha um carimbo todo mês ali que era o carimbo do dízimo. Só essas pessoas podiam entrar na igreja para participar da ceia do Senhor. E era muito comum, queridos, na hora que estava ali o diácono entregando o pão e o vinho, algumas pessoas mais velhas, elas falavam assim: hoje não, hoje não. Eu olhava aquilo e achava tão elegante, aquele hoje não. Mas o que ele estava falando realmente era assim: eu não sou digno. Inclusive eu cheguei a fazer algumas vezes isso, em algum momento da minha vida. É óbvio, queridos, que ninguém é digno. E a Bíblia diz que não há um digno sequer. É só nós abrirmos lá o livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 3 ao 5. A Bíblia diz que não achou nos céus e na terra, e nem debaixo da terra, alguém digno de abrir o livro e de desatar-lhes os 7 selos. E a Bíblia diz que João chorava, mas o ancião falou a ele: não chore, João, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu e ele vai abrir o livro. Aleluia. Porque ele é digno. Só ele é digno. Aleluia. Esse desejo de merecer a bênção, irmãos, é viver na lei da antiga aliança, do Velho Testamento. Eu quero dizer para você, querido ovelha, que a introspecção ela mata. Por isso a ceia, ela é dia de morte para muitas pessoas. O pastor Aloysio, ele conta a história da esposa dele, que ela era de uma igreja pentecostal. O pastor Aloysio, ele é o pastor presidente da igreja Videira, da qual eu participo, eu faço parte. E ele disse que certa ocasião, os diáconos vieram distribuir a ceia, e hoje nós utilizamos cálices, copinhos descartáveis por conta da quantidade de pessoas na igreja. Mas antigamente era naqueles copinhos de vidro, pequeno. Então quando foram entregar o cálice a uma irmã, ela pegou com a mão suada e deixou o cálice cair no chão. Rapidamente o profeta falou:
Um anjo bateu na mão dela. Imagina, irmãos, aquela irmã tentando se justificar, dizer que estava com a mão suada. Mas o que aconteceu? A condenação havia sido lançada. E qual foi a consequência disso, então? Nos outros meses, no dia da ceia, quando o diácono estava entregando ali o cálice para os irmãos agarravam com os dedos das mãos. Eu quero ver se algum arcanjo aqui consegue derrubar esse cálice hoje. Já havia ali naquele momento perdido o sentido da ceia. Eles ficaram apenas com a condenação da introspecção. Isso é grave no meio da igreja. É muito grave. E eu não quero, queridos, levar você a, depois de ouvir uma palavra como essa, viver na base da introspecção. Não. Eu quero levar você a viver na base do convencimento. Convencimento de que você é justo diante de Deus. Nós temos que ser convencidos da justiça de Deus em Cristo Jesus por nós. Querido, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, sou da Igreja Videira aqui de Cuiabá. Eu faço esse programa Mensagem de Fé pela rádio Adorai FM e também pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, que eu quero convidá-lo para estar se inscrevendo nele, é Claudemir Ribeiro, o nome do canal. Você se inscreva, acione o sininho, né? E se você gostou da mensagem, deixa lá um comentário, deixa o like, né? E compartilha aí com mais pessoas. Então você pode ouvir essa mensagem todinha, novamente, lá no meu canal do YouTube. Então eu gostaria que você fosse uma das pessoas que se inscrevesse no meu canal. Eu estou com 1.781 pessoas inscritas no meu canal no dia de hoje, até agora, neste momento que eu estou gravando o programa Mensagem de Fé. E eu gostaria de que você fosse um dos meus amigos ali, né, e seguidores do canal. E tenho também a página do Facebook, que é PR Claudemir Ribeiro. Entra lá, nós temos muito material disponível para você. Tá? Então, queridos, vamos continuar aqui. O Espírito Santo, ele não precisa mais convencer o crente do pecado. Eu já falei isso na mensagem de ontem. Nós já nascemos de novo. E o nosso espírito, ele possui uma função chamada consciência. Então, todo crente, todo servo de Deus, ele possui uma consciência em seu espírito. E imediatamente ele sabe quando fez algo fora da palavra de Deus. Ninguém precisa de uma revelação para saber se pecou ou se não pecou. Por quê? Queridos, o Espírito Santo, na verdade, ele está trabalhando hoje para convencer o crente de que o crente é justo em Cristo. Mesmo quando você falha, o Espírito Santo, ele sempre está presente para lembrá-lo de que você é purificado pelo sangue do Cordeiro. O que realmente nós precisamos, queridos, é que o Espírito Santo nos dê revelação de que Cristo é a nossa justiça. Quando falhamos, precisamos ser lembrados de que ainda somos justiça de Deus em Cristo. É preciso uma grande revelação do Espírito Santo para crer que Deus ainda nos vê como justos, mesmo quando erramos. A justificação pela fé somente pode ser entendida pela revelação do Espírito. A palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe, queridos, que ele veio para convencer o mundo. E mesmo assim, não é convencê-lo de cada pecado no plural, mas do pecado no singular. O pecado, queridos, é a descrença na obra de Cristo. Esse versículo aqui, ele não se refere a nós que já somos crentes, mas ele se refere, essa parte do versículo, aos incrédulos,
Mas o seguinte, a próxima parte diz que ele complementa. Quando o Senhor diz aos discípulos: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Observe aqui, queridos, que Jesus ele estava falando nessa parte sobre a justiça para os seus discípulos. Por que nós precisamos então ser convencidos da justiça, pastor? Simplesmente, queridos, porque pensamos que somos justos quando fazemos coisas corretas. Não é assim com você? Eu sempre pensei assim: eu só vou ser justo se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu não falar palavrão, se eu respeitar mais as pessoas, se eu... Não, queridos, não tem nada a ver com você. Na verdade, essas coisas acontecem porque você é uma nova criação e não condiz com a tua realidade você ficar falando palavrão, mentindo, zombando das coisas de Deus, se prostituindo. Não faz parte da sua personalidade em quem você é em Deus. Mas isso não te recomenda diante de Deus. Isso não te faz mais amado do que Deus já te ama. Não te faz mais filho do que você é. Mas ser justo é permanecer justo diante de Deus por sustentar uma fé correta no sangue de Jesus. Quando nós sustentamos a nossa fé na obra consumada de Jesus, nós somos aceitos diante de Deus. Só isso, pastor? Só isso. Não são as nossas obras de justiça que nos recomendam, mas são as obras de justiça de Cristo. Eu fico tão encabulado quando eu ouço, até aqui na rádio, irmãos criticando outros irmãos, falando de vaidade, falando de unha pintada, de batom, de cabelo cortado de irmã, de usar calça, de irmão usar bermuda. Ei, meu Deus do céu, isso aí, irmão, isso aí não tem nada a ver com nós sermos recomendados diante de Deus. Se a pessoa usa batom, usa batom. Se ela usa calça, usa calça. Se ela corta o cabelo, ela corta o cabelo. É o que Paulo diz. O apóstolo Paulo fala assim: para Deus continua o mesmo. Porque a base não é aquilo que eu faço, mas é o que Jesus fez. E o que Jesus fez foi algo completo, foi algo perfeito, algo pleno. Mas muitas pessoas, elas preferem levar o espírito de acusação para o meio da igreja para trazer temor no coração dos irmãos. Mas isto, queridos, não é edificar a boa obra do Senhor. Isto é só jogar as pessoas fora. Nós precisamos ter consciência, queridos, do perdão. Você já foi perdoado, você já foi amado, você já foi favorecido pelo Senhor. E não consciência do pecado. Porque quanto mais consciência do pecado nós temos, mais nós nos sentimos condenados, mais nós nos sentimos para baixo, mais nós nos sentimos depressivos, deprimidos. É assim que nós ficamos. Mas quando nós temos consciência do que Jesus fez por nós, nossa vida ela é mudada. Nossa vida ela é totalmente transformada. E nós vivemos algo glorioso em Deus. O que nos faz justo não é o meu comportamento, não é o seu comportamento, mas a fé na obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Somos justificados, queridos, por fé e não por bom comportamento. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele foi enviado para ajudá-lo. Ele não foi enviado para te importunar. Ele não foi enviado para ficar buzinando na tua orelha. Ele foi enviado para ajudar. Ele não é um sujeito implicante que veio para te atormentar o tempo todo.
o Espírito Santo, ele veio lhe trazer a paz que você precisa para a sua vida. A paz para a sua alma. A alma cansada, a alma oprimida, a alma que precisa de uma verdadeira transformação. O Espírito Santo, ele veio trazer isto para mim e para você. A liberdade plena. A liberdade que nós necessitamos para as nossas vidas. Seja cheios, queridos, da consciência do perdão de Deus. Não seja cheio da consciência do pecado. Porque quando você está cheio da consciência de Deus, pode ter certeza de uma coisa. Você vai viver a liberdade do Senhor. Tem uma canção que nós cantamos na igreja que diz assim: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda todo de lugar. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas. E aonde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. Sabe, queridos? De repente você viveu esse tempo todo. Quanto tempo já faz que você não toma a ceia do Senhor? Quanto tempo faz que você não participa da mesa do Senhor? Por conta do espírito de condenação, por conta do espírito de acusação contra a sua vida. Mas eu quero lembrar você hoje de que o Senhor é por você. O Senhor não te condena. Ele fala igual ele falou para a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou para ele e falou assim: não tem mais nenhum aqui. Ninguém te condenou, mulher? Não, Jesus. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É isso que o Senhor fala para você hoje. Quando você estiver participando da mesa do Senhor, não é você que é indigno, você deve estar ali naquele momento discernindo o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Se você estiver discernindo o corpo e o sangue de Jesus, pode participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela é um memorial que o Senhor Jesus deixou para nós. A Bíblia diz que quando ele foi traído, ele pegou o pão e deu graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O corpo de Jesus partido, queridos, significa que toda a dor, toda a doença que havia em nós já foi colocada nele. Então ele já suportou essa dor, essa doença, essa enfermidade, para que nós fôssemos livres da enfermidade, livres da doença, livres do sofrimento. Jesus foi moído por nós. E ele diz: tomai e comei, isso que é o meu corpo partido por vós. E ele pegou depois o cálice e ele disse assim: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei deles todos, fazei isso em memória de mim até que eu venha. O sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que inaugurou esta aliança que eu tenho pregado para vocês. Eu venho pregando já há cerca de... Nós já estamos na 29ª pregação, há mais de um mês falando a respeito dessas verdades da graça, do favor imerecido, desta nova aliança que nós estamos vivendo nos dias atuais. E eu trouxe essas verdades espirituais para trazer, sabe o quê? Uma limpeza. Da mesma forma que Jesus tirou as crostas
daquele homem que era cego de nascença, quando ele cuspiu no chão, fez lodo e passou. Jesus passou e olha, ele foi 2 vezes, porque a primeira vez, eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Jesus falou assim, eu não faço milagre meia boca, o meu milagre é completo. Foi lá, passou de novo, e agora, como é que está? Agora sim, agora eu estou vendo. Jesus quer limpar, Ele quer tirar toda a cegueira espiritual da sua vida. Quanto tempo você já tem de crente? Quanto tempo você tem servido ao Senhor? Mas você ainda não aprendeu nada em relação a essas verdades espirituais que eu estou ministrando aqui? Eu acho que é hora, queridos, de você abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu coração para o Senhor e saber que o Senhor, Ele tem algo glorioso para a sua vida. Saber que existe algo a mais do Senhor para você. Isso mesmo, algo a mais. Ele não quer que você viva uma vida de engano, de mentira, uma vida de depressão, uma vida de derrota, uma vida de amargurado. Ele não quer. Ele quer que você viva uma vida de vitória para todo sempre. É isso que Jesus quer. Ele não quer que você viva se torturando, se achando que você não é digno, porque não é em relação a você diante de Deus, é em relação em quem você está. Você está com Cristo? Cristo é aceito diante de Deus? É. Então você é aceito em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você que ainda não disse sim para Jesus. Faça essa oração comigo, você que quer entregar sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra. E quantas vezes eu me senti acusado? Quantas vezes eu me achei indigno? E eu não achava que eu era digno de ser seu filho. Mas hoje, depois de ouvir esta palavra, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu entrego ela ao Senhor, neste momento. Escreva o meu nome no livro da vida para que eu possa ter parte contigo. Eu possa desfrutar das grandezas espirituais sobre a minha vida. Faça assim, Senhor, no meu viver hoje e sempre. Amém. Queridos, você que fez esta oração, eu quero te convidar você para estar me mandando uma mensagem no telefone 65999 695100. 65999 Vou estar orando por você, te encaminhando para a casa do Senhor. E você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Amém? E você que ainda não é inscrito no meu canal, entra lá no canal Claudemir Ribeiro. Me siga no canal, acione o sino das notificações para você receber novas mensagens. Se você quiser ouvir esta pregação de novo, você pode entrar lá no meu canal que já está disponível. Ela é a 29ª ministração da playlist Os Paradigmas do Favor de Deus. E tenho também lá uma página no Facebook, PR Claudemir Ribeiro. Então quero convidar você para me seguir também na minha página lá no Facebook. Eu sei que Deus vai te abençoar poderosamente. Então entre lá, tem muito material bom, tá bom? E você que quer fazer também a sua publicidade, nós temos espaço aqui no nosso programa e também nas nossas redes sociais, tá? O alcance das nossas mensagens tem sido grande. Nós temos aí colocado mensagens aí no Facebook que tem atingido aí 3.000, 4.000 pessoas, né, cada mensagem. E gostaríamos de convidar você para estar fazendo a divulgação do seu trabalho, tanto aqui na rádio como na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então seja aí um patrocinador e um financiador da obra de Deus. Eu estou precisando de gente, tá, gente? Eu estou precisando de irmãos que invistam nesta obra que eu estou fazendo, tá bom? Nós estamos crescendo com este ministério e por enquanto nós não temos aí patrocinadores. O único que faz sou eu. E eu preciso de parceiros para nós levarmos adiante esse ministério. Ah, mas quanto que eu poderia ajudar, pastor? Olha só, queridos, Deus vai tocar no seu coração. Se você quiser abençoar
as mensagens que nós colocamos na página do Facebook com um impulsionamento, queridos, de 4 dias, nós alcançamos aí, em média, isso que eu falei, uma faixa de 4.000 pessoas com impulsionamento de 4 dias. E quanto custa um impulsionamento? R$30, isso mesmo. E quanto custa o programa na rádio? Né? Nós temos aí um valor que nós pagamos, na verdade nós não pagamos o programa, nós ajudamos a rádio ela se manter, porque ela é uma rádio comunitária, né? Então, para pagar luz, água, cada programador vai lá e coloca ali o seu investimento. Então, não é um valor alto. Eu gostaria de pedir para os irmãos que queiram participar, né, que tenham seu negócio ou que queiram ofertar, né, durante um mês, uma programação de um mês, você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar passando aí para você o número de uma conta para você estar depositando e você falar assim, olha, esse aqui é para ajudar no impulsionamento lá no Facebook, lá na página do Facebook. Esse aqui é para ajudar lá na rádio. E aí você vai me falar qual é o teu negócio, para nós estarmos divulgando também. Vai ser uma bênção para mim e uma bênção também para você, tenho certeza. Agora, se você quer ofertar, pode falar também. Como oferta, pode mandar, que nós vamos usar todo esse valor nesse trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? É só mandar aí uma mensagem para mim no 65999-695100, tá bom? Eu quero orar com você agora. Nós vamos fazer a oração da fé e já encerrando a nossa programação aqui pelas redes sociais e também aqui na Rádio Adorai FM. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Paizinho querido, por esse tempo de regozijo, por esse tempo de bênção, por esse tempo de milagre que nós temos passado na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o dom da vida eterna, por ter nos feito repousar em pastos verdejantes. Obrigado, Senhor, por levar-nos às águas de descanso, por ter nos favorecido em todas as áreas de nossa vida. Eu quero neste momento, Senhor, entregar a minha vida no altar do Senhor, a minha casa, a minha família, meu Deus, os irmãos da minha igreja, os irmãos da minha célula, meu Deus, os pastores da minha igreja, os pastores que também fazem programação na rádio. Oh, Pai, cada um dos meus amigos ouvintes do Facebook, do YouTube, em todos os lugares onde a minha voz tem alcançado. Senhor, eu preciso do Senhor e eu quero, Senhor, fazer uma grande obra juntamente com os amados. E não pararmos aqui, mas nós irmos longe. Que o Senhor seja o motivo de nós semearmos a palavra do Senhor. Semearmos a palavra do Senhor a todos quantos estão perdidos. A todos quantos precisam do Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra. Opera os Teus milagres. Derrama, Senhor, sobre nós poder do Teu Espírito todos os dias. Renova-nos, Senhor. Renova as nossas forças. Nós não queremos ser igual como antes, mas nós queremos ser, Senhor, como as águias, que elas renovam as suas forças, elas trocam as suas penas, elas desbastam ali as suas unhas. Ah, Senhor, e torna-se uma vida renovada. Nós queremos ser renovados em Ti, transformados em Ti. Não queremos viver, Senhor, como derrotados, mas nós queremos viver, Senhor, como vitoriosos no Senhor. Portanto, nos usa poderosamente. Usa-nos com poder e graça, com autoridade na Tua palavra. Meu Deus, cuida desse irmão que está agora no seu veículo, Senhor, no transporte em que ele trabalha, no caminhão, no carro, na van, no ônibus, aonde quer que esteja, Senhor, me ouvindo. Meu Deus amado, esta pessoa que está no seu trabalho agora, meu Deus, que ela possa receber esta palavra liberadora sobre a sua vida. E ela seja curada, transformada, liberta, restaurada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão enfermas no leito da UTI agora, sofrendo do coronavírus. Que todo espírito de enfermidade caia por terra agora. Que toda morte vinda sobre as suas vidas caia por terra agora, em nome de Jesus. E que essas pessoas, elas sejam mais do que vencedoras, não por causa dela, mas por causa do sangue de Jesus. Pois o sangue de Jesus há poder. E eu creio nesse poder liberado sobre as nossas vidas. E eu, neste momento, quero te agradecer hoje e sempre. Amém
e amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e derrame a sua paz também. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Foi uma honra estar com você aqui. Continue ligadinho, pois o Senhor, Ele tem palavra de vida eterna para você todos os dias na sua vida. Amém?